Saudações, Irmandade, sejam bem-vindos ao canal Apuan Saberes Ancestrais e vamos hoje com mais um videozinho para vocês para falar sobre um tema de muito interesse de todo mundo que busca algum caminho de espiritualidade, algum caminho de autoconhecimento, seja espiritual ou não. Vamos falar então um pouquinho sobre meditação. Meditação, pessoal. Meditação é uma ferramenta sensacional para trabalho do nosso ser, né? No sentido de autoconhecimento e até no sentido de controle da ansiedade, diversas patologias que a gente vê que existem na sociedade hoje em dia. E o mais bacana da meditação também é que é uma ferramenta mais do que comprovada hoje em dia pela própria ciência, as mudanças, os benefícios que essas práticas nos trazem no dia a dia. Mas hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso, porque muitas vezes quando a gente tem essa primeira busca da prática meditativa, são tantas informações e coisas que a gente encontra pelo caminho que às vezes a gente não entende muito bem o que é, não entende muito bem como podemos praticá-la, né? E automaticamente desistimos dessa prática, que é o que acontece muito corriqueiramente com as pessoas que começam a adentrar a meditação hoje em dia. Tenta um dia, 2 dias, já desencana e já não pratica mais. E isso se dá muitas vezes por uma falta de compreensão do que é o processo meditativo. Pessoal, o que é meditar? Quando nós perguntamos isso geralmente para alguém, a resposta mais comum que muitas vezes nós recebemos é parar de pensar, né? Cessar o pensamento e entrar naquele estado zen, né? E esse não é uma visão muito adequada para a gente passar sobre essa prática, porque a meditação, pessoal, ela é um treinamento da nossa mente. É uma forma da gente conhecer melhor o funcionamento da nossa mente e mudar certos padrões. Cessar o pensamento, eu falo geralmente para as pessoas que chegam aqui em casa, que não é um ponto de partida, e sim um ponto de chegada. Como assim? Dificilmente você vai conseguir entrar nisso que nós chamamos no xamanismo de grande silêncio numa primeira, segunda ou terceira tentativa de prática. Nossa mente ela é muito teimosa, ela é muito falante, né? Como dizia Buda, a mente do macaco louco, essa mente que pula de galho em galho descoordenadamente e muitas vezes fora realmente do nosso controle. Uma hora a nossa mente está num pensamento, outra hora está em outro, do nada brota-se uma lembrança de um outro ponto. E é essa mente descoordenada que nós temos geralmente na nossa vida. Cessá-la é um ponto de chegada, porque nos primeiros dias a gente não vai conseguir chegar nesse grande silêncio. Então, a primeira ideia que a gente tem ao praticar a meditação, tem um exemplo que eu gosto muito de usar para as pessoas, que é a gente pensar numa corredeira de um rio. Então, a gente pensa numa corredeira de um rio, essas águas que vão correndo. Nossa mente, naturalmente, ela está mergulhada nesse rio. Esse rio é o fluxo dos nossos pensamentos. Então a gente está, na verdade, inteiramente identificado com os nossos pensamentos, para onde vai os nossos pensamentos, nossos sentimentos, para lá nós vamos e somos conduzidos por isso. Faço até aquela brincadeira, né? A gente está lá, toma um ar, se afoga um pouco naquela água, toma um ar de novo, bate numa pedra, desmaia, cai dentro da água. Então a gente está dentro dessa corredeira. Nossa mente naturalmente. A prática da meditação, pessoal, num primeiro momento, é a gente buscar sair dessa corredeira. Não é parar essa corredeira, não é silenciar necessariamente essa corredeira num primeiro momento, mas sim sair dessa corredeira e observar ela de fora. Então eu estou lá mergulhado nesses pensamentos, identificado com esses pensamentos, nesse rio, eu achei um cipó, uma corda, e através desse pó, dessa corda, eu me puxo, eu saio desse rio, me sento à margem desse rio e observo ele de fora. Então a gente já percebe um conceito muito interessante para a prática meditativa, que é a gente entender que nós não somos o nosso pensamento, como normalmente acreditamos ser, né? A gente é algo que está além desse pensamento. A gente é justamente aquele que está observando os pensamentos dentro da prática meditativa. É um treinamento por quê, pessoal? O que é essa corda? O que é esse cipó? O que é essa ferramenta que eu vou utilizar para sair dessa corredeira, desse fluxo de pensamentos e poder observar esse fluxo desidentificado? É um ponto fixo de ancoragem, é um ponto fixo de concentração. Quando eu me concentro absolutamente em algo,
logicamente eu já vou estar saindo dessa atenção para os meus pensamentos. Meus pensamentos eles continuam fluindo, mas eu não estou identificado com esse pensamento. Eu estou observando ele como se ele não fosse meu, como se eu estivesse assistindo um pequeno filminho desinteressadamente. Desinteressadamente é importante, porque se eu me interesso, eu já mergulho nesse filme, eu já mergulho nesse filme. Então, é observar esse filme desinteressadamente. Esse ponto fixo de concentração, existem diversas técnicas que a gente pode utilizar, desde a mais comum e extremamente funcional, que é a técnica de a gente prestar atenção na nossa respiração. Então, se você quiser até agora nesse vídeo, você pode fechar um pouco os olhos, trazer a atenção para a sua respiração, né? E se prestando atenção na sua respiração, você já vai perceber que você vai entrar num novo estado de presença, você vai entrar num novo estado de relaxamento e você vai se concentrar, então, profundamente nesse processo de inspirar, uma pequena pausa, a expiração. Uma pequena pausa, a inspiração. Uma pequena pausa, a expiração. Enquanto eu estou concentrado aqui no meu respirar, os meus pensamentos eles vão continuar fluindo. E eu vou continuar concentrado na minha respiração, observando esses pensamentos, esses sentimentos passarem. Na prática, pessoal, naturalmente, em algum momento você vai cair novamente nesse rio, através do quê? Através da identificação com o pensamento. E esse é um momento muito interessante da prática meditativa, que é a gente começar a compreender conscientemente quais são esses gatilhos que fazem com que a gente se identifique com esse fluxo do pensamento. Nós temos na nossa sociedade um comportamento muito reativo e a meditação ela vem também para nos ensinar a sair de um comportamento reativo e entrar naquilo que nós chamamos de equanimidade. Uma palavra bem difícil, né? Equanimidade. Equanimidade é quando eu não reajo, né? Não estou nessa posição reativa aos impulsos que eu recebo. Então, eu geralmente caio nesse rio, eu volto para a identificação dos meus fluxos de pensamento, quando vem ou um sentimento, um pensamento muito bom, muito positivo, o qual eu tenho a reação natural de me apegar a ele. Uma vez que eu me apeguei, me identifiquei com esse pensamento, com esse sentimento bom, eu caí novamente no rio e você vai perceber isso naturalmente na sua prática, que você já saiu da concentração da sua respiração, já entrou nessa identificação com esse pensamento, e tudo passa, né, pessoal? Então esse sentimento, esse pensamento bom, ele vai passar e logo ele pode não estar bom de novo e você vai estar lá dentro desse rio novamente. A segunda identificação que a gente mais consegue identificar na nossa prática é a reação a sentimentos e pensamentos negativos. Então, uma vez que vem um pensamento, um sentimento negativo, eu vou ter a reação automática de repugnar, de rejeitar esse sentimento. Só que uma vez que eu estou repugnando, eu estou rejeitando esse pensamento, esse sentimento, eu já me identifiquei novamente com ele, já perdi a concentração da minha respiração e já voltei a estar nesse rio. Não se desanime com isso acontecendo, porque justamente é o que eu estou falando para vocês, a meditação ela é um treinamento. Então é legal, porque quanto mais vezes você está caindo no rio, mais vezes você está percebendo quais são os gatilhos que te levam a cair novamente nesse rio. Até que você consegue se identificar tanto com esse observador que está sentado à margem do rio e não com o fluxo de pensamentos, onde a gente vai conseguir acessar esse estado de equanimidade e nessa equanimidade a gente vai chegando também nessa cessação do nosso pensamento, entrar no grande silêncio. Naturalmente a gente vai entrar nesse estado. Quando no início da sua prática, às vezes você vai conseguir alguns lampejos, alguns vislumbres desse estado de cessação de pensamentos por segundos, né? E depois o pensamento volta. Mas é interessante que você já vai estar entrando em contato com isso e cada vez mais você vai perceber também que você vai conseguindo entrar mais nesse estado de grande silêncio, por tempo maior, né? Então não precisa tornar, uma dica que eu dou para vocês que estão querendo começar a praticar a meditação, pessoal, não tornem a meditação uma obrigação chata, faça a sua meditação todo dia, né? A gente tem essa indicação, é bom meditar todo dia. Algumas pessoas vão falar pra gente, medite 20 minutos por dia, né? Isso é um tempo muito legal.
Se vocês conseguirem, eu recomendo, meditem 20 minutos por dia. Porém, não caiam na armadilha de botar 20 minutos para o celular tocar o despertador e ficar 20 minutos esperando o celular tocar em vez de realmente se dedicar àquela prática. Se você conseguir fazer 5 minutos de prática entregue, né, 10 minutos, vale muito mais do que 20 minutos de meditação, onde você, na verdade, está só esperando o tempo passar, né? Essa é a primeira dica que eu dou para vocês. A segunda dica, já veio agora um pouco antes, é um treinamento. Então não se desanime por não entrar tão profundamente nesse estado de não pensamento. Aproveite essa prática, vá reconhecendo os momentos que te levam a essa identificação, trabalhando isso em si, e você vai vendo com o tempo esse crescimento, e isso vai ser muito bom. Então comece com expectativas baixas, não comece com expectativas altas. Sim, inicie somente pela prática, vivencie essa prática e vá sentindo como ela vai reverberando em você. Você vai perceber com o tempo que isso vai mudar padrões não só na sua prática meditativa, mas também vai mudar padrões na sua vida, justamente buscando mudar esse padrão de comportamento reativo. Uma pessoa que medita bastante, ela vai deixar de ser reativa nas relações. Quando ela recebe um impulso negativo da vida, ela não vai devolver aquilo imediatamente de forma inconsequente. Ela vai ter essa posição mais pacífica, essa equanimidade, que nos permite viver a nossa vida com muito mais saúde e com muito mais plenitude. Então, aqui vieram algumas reflexões para a gente falar aqui sobre a meditação. Espero que vocês possam praticar, tentar levar um pouco dessa prática para a vida de vocês. Crie um momento agradável. Como eu falei agora antes, não torne uma obrigação chata. Então, torne essa sua meditação um momento sagrado de encontro consigo mesmo, todos os dias, e que deve ser agradável. Então, tente trazer essa meditação num ambiente que você tenha um certo conforto, né? Se possível, coloque um som para embalar, né? Eu recomendo para essa meditação que a gente está falando aqui, que é esse processo de auto-observação, né? Evita cantos, né? Porque o canto ele nos chama muito a atenção. Às vezes, não que não possa ser utilizado, eu só dou essa recomendação porque eu acho que sons um pouco mais instrumentais, às vezes um som de natureza, ele nos ajuda a entrar mais especificamente nesse processo de auto-observação. A música, às vezes, a gente vai estar mais concentrado na música do que em nós mesmos. Então, nesse momento, pelo menos nesse primeiro momento, é a ideia da gente poder se concentrar em si mesmo e compreender mais profundamente como funciona a nossa mente. Tentar fazer com que ela deixe de ser essa mente do macaco louco e se torne uma mente mais pacífica, uma mente que a gente sabe lidar melhor. Gratidão pela atenção de todos vocês e nos vemos logo logo em mais vídeos. A Home está com o Yasin por todas as nossas relações.